é a cláusula da venda com reserva de domínio. A venda com reserva de domínio, artigo 521 até o artigo 528. É a cláusula adjecta, chamada adjecta. Por quê? Ela é utilizada qual se estipula uma situação em que o vendedor reserva para si a propriedade da coisa móvel, exclusivamente, tá? A cláusula de reserva de domínio, ou cláusula de venda com reserva de domínio, estudada no artigo 521 até o 528, ela é tratada e ela é usada nas transações de bens móveis, ok? Até que sejam adimplidas todas as prestações da venda da coisa, momento em que o negócio terá eficácia plena. A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito, gente, e depende sim, é importante falar, depende sim de registro do domicílio do comprador, para valer contra terceiros. Ainda não pode ser objeto de venda com reserva de domínio a coisa suscetível de caracterização perfeita, para extremá-la, de fato, outras congêneres, né, de fato, na dúvida, decide a favor do terceiro adquirente de boa-fé. Isso é importante. Se transmite ao comprador somente a posse da coisa vendida. A melhor doutrina também trata desse assunto e elenca alguns elementos da compra e venda com reserva de domínio, e esses elementos são: primeiro, compra e venda da coisa a crédito. Segundo, que recaia sobre objeto individualizado ou infungível. Terceira, efetiva, uma outra situação, efetiva entrega desse objeto pelo vendedor ao comprador. A quarta situação, o pagamento do preço convencionado nas condições estipuladas normalmente em prestações. A quinta situação, a obrigação do vendedor de transferir o domínio ao comprador logo após a conclusão do pagamento do preço ajustado, tá? A redação dada pelos artigos de reserva de domínio pelo Código Civil diz que a transferência da propriedade ao comprador dá-se, sim, no momento em que o preço esteja integralmente pago. Todavia, pelos riscos que ocorrem da coisa, responde o comprador sim, a partir quando lhe foi entregue, tá? Então isso é importante. Paralelamente, importante lembrar, o vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, né, mediante protesto de títulos, protestar, né, ou interpelação judicial também, uma saída também, tá bom? O vendedor poderá, gente, comprar, na verdade comprar não, cobrar, né, acho que é o termo mais didático. O vendedor poderá cobrar sim do comprador a integral prestação em uma ação de cobrança, tá? Lembrando que a ação de cobrança é procedimento comum, execução, procedimento de execução, eu tenho que ter um título executivo judicial, um título executivo extrajudicial, e a ação monitória, uma ação bem interessante, também aprendemos errado na faculdade, né? Monitória parece que é só para cheque, nota promissória, duplicata, vencida, e não, eu posso pegar um WhatsApp, eu posso pegar um message do Instagram, né, um direct do Instagram, um message do Facebook e fazer uma ação, um e-mail e fazer uma ação monitória, porque é um documento que eu talvez na troca de e-mail, de informações, a conversa eu consiga provar que existe uma dívida vencida. É importante. Então, para deixar claro aqui, tá, em relação ao vendedor, poderá sim cobrar do comprador a integral prestação em uma ação de cobrança sem ser parcelado ou, alternativamente, recuperar a posse da coisa vendida. Em relação às parcelas pagas, o vendedor pode retê-las sim, é fato, é um entendimento jurisprudencial, no montante suficiente da depreciação das coisas, né, do bem, né? Então ele pode reter isso, devendo devolver o excedente ao comprador, tá? Então isso é fato. Esse assunto aqui, ele é estudado muito bem, então, poucos artigos, mas artigos que são eficazes, do artigo 521 até o 528 do Código Civil, tá bom? Então, muito bem explicado aqui para você. Então, legal. Tem mais uma cláusula que eu quero